olhar aí o Photoshop aberto. A primeira dúvida que vem é qual é a versão de Photoshop que a gente vai usar, se eu tenho uma versão mais antiga, funciona ou não funciona. Eu estou instalado com a versão mais nova do Photoshop, tá? Se você tem uma versão antiga, nesse começo não tem problema nenhum, porque a gente vai aprender conceitos básicos do Photoshop, então isso aí não precisa de nada muito diferente, muito avançado. Então as versões antigas do Photoshop dá para usar. Mas você vai ver que às vezes vai aparecer alguma ferramenta, alguma coisa que você não tem lá no seu Photoshop, então é interessante que você tente atualizar e usar o que tem de mais novo. Vou usar o software em português, tá? E no Macintosh, se você tiver com Windows, se tiver alguma diferença, eu vou falar, olha, no Mac é assim, no Windows é assado. Então também não se preocupe com plataforma, tá? Bom, vamos lá para a tela começar a aula propriamente dita. Para abrir a foto é só você ir lá no menu Arquivo, Abrir. Vai lá na pasta que você colocou a imagem e pede para abrir. Vou abrir essa outra branca, ela já está até aberta, inclusive. Se vier alguma mensagem de texto perguntando, quer clicar no OK, cancelar, não sei o quê, clica no OK por enquanto, não se preocupe com qualquer mensagem nesse momento. O importante é só a gente abrir a imagem, tá? Quando eu abro uma imagem, eu não sei se o Photoshop que eu estou vendo é a mesma tela, o mesmo layout que você está vendo. Então é importante a gente resetar a tela do Photoshop para que a gente tenha as mesmas paletas visíveis, tá? Então antes de começar, eu venho ao menu Janela, Área de Trabalho e habilito aqui o Essenciais Padrão. E depois de habilitar, o meu já estava, né? Se o seu não tivesse, você habilitaria. Eu venho aqui em Redefinir Essenciais. Quando eu clico em Redefinir o Essenciais, é como se ele tivesse aberto o Photoshop pela primeira vez. Então isso vai garantir que todo mundo veja as mesmas paletas do mesmo jeito. Redefino o Essencial e aí a gente vai estar vendo a mesma coisa. Com o Essencial redefinido, essa barra aqui de Biblioteca e Ajuda eu escondo, tá? Então por essa setinha aqui eu posso esconder. Deixa eu abrir o teclado aqui, de vez em quando vai ter algum atalho, você vai ver esse tecladinho aqui, quando apertar Ctrl, Alt, alguma coisa, ele vai mostrar pra gente. Então aqui nesse cantinho, o contrair ícone eu escondo e até contraio um pouco mais, tá? Eu pego aqui no meio e aperto lá e escondo tudo, tá? Então eu fico observando aí a paleta Cor e a paleta Camadas por enquanto, tá? Então Cor e Camadas está aqui. Todas essas paletas, se eu der 2 cliques, eu oculto ou mostro elas, tá? Toda e qualquer paleta eu encontro no menu Janela. Então entre 3D e Saiba Mais são as paletas do Photoshop, certo? Essas paletas ficam aqui no canto direito. Então se eu clicar aqui, ó, Cor tá aqui, tá habilitado. E do lado ele diz tecla F6. Então se eu apertar F6 no teclado, eu mostro o oculto ou a paleta Cor, tá? Então é importante a gente olhar a tecla de atalho. Usar a tecla de atalho é muito bom para quem trabalha com Photoshop, com Illustrator, para ter prática no manuseio da ferramenta, tá? Bom, aqui no menu Janela eu tenho também quadro do aplicativo. Para Mac isso aqui é interessante mostrar, se você não tiver, se tiver com Mac é bom deixar isso habilitado. Opções, essa barrinha aqui de cima, tá? Opções, essa barrinha aqui de cima. E ferramentas, essa barrinha aqui do lado. Ok? Então eu estou só mostrando onde estão os itens. Caso suma algum item da sua tela, você sabe que está em janela. Então barra de ferramentas e de opções a gente vai usar, é muito importante para o nosso trabalho aí. Outra coisa que eu gosto de usar, e aí eu venho aqui para o menu visualizar, são as réguas, tá? Eu gosto de trabalhar visualizando régua, porque em algum momento, de repente, eu posso precisar puxar uma linha guia. E gosto de visualizar guias também. Então, se você está vendo esses quadradinhos e no seu Photoshop não está, visualizar grade, perdão. Eu tenho aqui mostrar grade. Eu gosto de trabalhar com grade. Mas no momento, para começar a aula, eu vou ocultar a grade, tá? Então, eu vou aqui no mostrar grade, não vou usar grade por enquanto. Mas eu gosto de trabalhar com ela, certo? Principalmente quando a gente está montando layout, coisas assim, a grade vai trazer algumas coisas importantes. O que a gente vai fazer primeiro aqui? O que é importante entender da interface do Photoshop? Tudo aqui vão ser as ferramentas que eu vou trabalhar, tá? Então, nas ferramentas, o próprio nome já diz, ela está organizada aqui de uma maneira onde as primeiras ferramentas são para fazer seleções, as próximas ferramentas são de pintura, essas ferramentas aqui são para fazer vetor, e as ferramentas de navegação. Então meio que vem organizado num grupo meio lógico, tá? Seleção vem daqui até aqui. Ferramentas de pintura vem dessa ferramenta até essa. Ferramentas de criação vetorial daqui para cá.
e as ferramentas de navegação daqui até aqui embaixo. Vocês vão se acostumar com isso, conforme a gente vai avançando nas aulas de Photoshop, vocês vão ver que os grupos estão perto, tem uma sequência lógica para usar. E as paletas são parte das ferramentas que a gente seleciona alguma coisa e vem transformar aqui nas paletas, tá? Aqui em cima, na barra de opções, é a barra que configura a ferramenta. Então, vê, se eu pegar aqui a ferramenta de texto, ó, aqui em cima ele vai trazer opções de fonte. Se eu pegar um pincel, ele vai trazer aqui ó, o tamanho do pincel, o tipo, opacidade. Se eu pego seleção, ele traz itens de seleção. Se eu pego navegação, ele traz itens de navegação. Então a ferramenta aqui em cima muda conforme a ferramenta muda também. Tá? Bom, eu vou começar com de navegação, com a própria lupa aqui, ferramenta Zoom, ó. Ela funciona da seguinte maneira: conforme eu clico, eu vou ampliar a imagem. Se eu quiser reduzir, eu venho aqui na barra de opções, mudo para o modificador de -1 e clico para reduzir. Posso vir aqui, vou botar o modificador de +1, posso também clicar e arrastar para aumentar ou diminuir, tá? Isso se essa opção zoom por arrasto estiver habilitada. Se ela não estiver habilitada, quando eu clico e arrasto, ele dá zoom só naquela área que eu selecionei, tá? E aí, para diminuir, eu teria que modificar aqui e diminuir a imagem. Quando eu estou falando de zoom, pessoal, é importante entender que zoom não é o tamanho da imagem. Então, assim, eu não estou crescendo a imagem. De repente, eu tenho uma imagem de um tamanho A4 e quero usar num A3. O zoom não é isso. O zoom é só proximidade, tá? Então, imagine, por exemplo, o controle aqui do ar. Se eu quero ver mais de perto e ter esse botão, eu aproximo da câmera. Então é a mesma coisa que o zoom está fazendo. Isso não tem nada a ver com o tamanho da imagem, tá? Tem a ver só com proximidade focal. Tamanho da imagem, ela fica aqui no menu imagem, tamanho da imagem. Então eu tô vendo aqui que essa imagem ela tem duas dimensões no Photoshop, tá? Ela tem a dimensão em pixel e a dimensão física em impressão. Então essa imagem eu conseguiria imprimir aí com 1,6 m por 1,42 m. Daria um banner bem grande nessa foto aí para imprimir. Com a resolução de 72 pixels por polegada. Se você não entende os conceitos de resolução, eu vou deixar alguns links de vídeo, de artigos lá do site do impressor que vai te explicar o que é resolução. E aí eu posso depois nas próximas aulas tirar as dúvidas disso aí, mas já tem textos bem legais prontos publicados lá por mim para vocês lerem, tá? Essa dimensão em pixel é 3024 por 4032 pixels. Então isso aí seria para ver em tela. Por exemplo, essa é uma imagem grande o suficiente para você ver num painel de LED de uns 2, 3 metros de altura, mais ou menos. Então essa dimensão é o tamanho para a tela, essa dimensão aqui é o tamanho para impressão, certo? Se eu quiser saber se essa imagem tá boa para imprimir nesse tamanho, simplesmente venho aqui no menu visualizar e tenho aqui o tamanho da impressão. Então pronto, se eu for imprimir essa imagem, ela vai ter essa qualidade, tá muito boa para ser impressa, vai ser legal. Mas impressão não tem nada a ver com zoom. O zoom é só aproximação focal, né? Então lembra aqui do exemplo do controle, ó, controle longe e controle perto. Então é como se eu tivesse a habilidade de fazer isso aqui, aproximar ou afastar, certo? Eu vou aproximar tanto só para a gente ver um detalhe aqui, ó. Tá vendo esse bando de quadradinho aqui? Isso são os pixels da imagem, tá? Então cada quadradinho desse é de uma cor chapada e é como se fosse um mosaico, né? Quando você vê esses quadradinhos lado a lado de uma maneira afastada, ele compõe a imagem, mas cada quadradinho desse aqui é um pixel. Quando eu vim aqui em tamanho da imagem e disse que tem 72 pixels por polegada, então imagine que em uma polegada quadrada, uma polegada mais ou menos 2,5 cm arredondando para a gente pensar. Então imagine um quadradinho de 2,5 por 2,5. Dentro de um quadradinho de 2,5 por 2,5 eu tenho 72 pixels, 72 quadradinhos desses distribuídos dentro de 2,5 por 2,5. Né? Mas não se preocupem em aprender isso agora não, eu vou deixar os links lá, vocês vão ler com calma, e essa parte de resolução tem tempo para a gente aprender. Na navegação, quando eu aproximo demais uma imagem, eu quero andar por ela, né? E você não vai usar barra de rolagem, até porque não é uma coisa muito conveniente usar barra de rolagem, tá? Não é muito interessante não. Então você pega aqui a ferramenta Hand, a mão, né? Você pode acessar com a tecla H, tá? Ele está dizendo aqui para mim, ó, tecla H. Só apertar H no teclado, eu acesso ela.
Então eu estou me movendo pela imagem e aí eu consigo ir para áreas específicas aí utilizando a ferramenta Hand, tá? Uma ferramenta que eu gosto de usar muito é no menu janela. Eu tenho aqui o navegador. O navegador ele tem uma miniatura da imagem que eu estou trabalhando. Eu posso aproximar ou afastar o zoom e aqui no navegador mesmo eu consigo me mover pela imagem. Então eu gosto muito de trabalhar com o navegador. É uma outra maneira bem interessante de você se mover pela imagem, certo? E uma última maneira de se mover pela imagem, eu vou pegar aqui a primeira ferramenta, mover. Tá? Mover não tem nada a ver com navegação, tá? Seria só para você mover um texto para cima, para baixo, mas eu peguei ela só para ilustrar. Eu posso estar com qualquer ferramenta daqui. Se eu segurar a barra de espaço, ele habilita a ferramenta mão. Vou pegar outra ferramenta qualquer aqui, o carimbo. Segurei barra de espaço, ele habilitou mão. E se eu segurar Ctrl e barra de espaço, ele habilita o zoom. Então, só barra de espaço a mão, Ctrl barra de espaço, habilitou o zoom, ok? Outra maneira de você trabalhar com zoom também é apertando para quem está em Mac, quando eu falar Ctrl é Command, tá? Então você usa o Command no lugar do Ctrl para quem está em Mac. Outra forma de você aumentar ou afastar o zoom é Ctrl mais, Ctrl menos, Command mais, Command menos. E Command ou Ctrl 0, coloca a imagem todinha na tela e aí você, se você tiver perdido, tá num canto lá, se moveu bastante, não quer ver a imagem como um todo, Ctrl 0. E tem hora que eu não quero ver nada na minha frente, eu só quero ver a imagem como ela tá, eu posso apertar a tecla Tab. Tab tira as paletas aí, deixa só a régua e eu consigo visualizar a imagem sozinho. E se eu aperto Shift Tab, ele oculta só as paletas. Então isso aí é o suficiente para você aprender a navegar pela imagem. É muito importante você dar um zoom na imagem para trabalhar. De repente você quer selecionar só esse miolo aqui da foto porque você quer trocar a cor de amarelado para azulado. Então esse zoom vai ser importante porque você não vai conseguir selecionar perfeitamente essa área aqui. Então você aproxima, se move para a área que você quer e aí você vai trabalhar lá. Então navegação no Photoshop é isso a gente vai usar o tempo inteirinho. Treinem bem a navegação, abra a imagem, se movimente por ela.